E agora a gente fala sobre o IPTU de Araçatuba. Após a Prefeitura fazer o georreferenciamento e identificar ampliações em imóveis, muita gente está com dúvida. Afinal, o que é considerado área construída? Esse é apenas um dos temas da entrevista que o Marcelo Casagrande comanda a partir de agora. Oi, Andréia, boa tarde para você, para o pessoal aí de casa. Nós já estamos aqui na nossa sala de entrevistas. Estou recebendo o Vinícius Marquesi, presidente do CREA, que vai bater um papo com a gente sobre vários assuntos que impactam o seu dia a dia. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Casagrande. Vamos começar falando sobre uma questão que tem sido polêmica aqui na região. Certo. A Prefeitura fez um georreferenciamento de casas, dos imóveis da cidade, e com isso fez alterações no IPTU. Um assunto que gerou muita discussão é, afinal, o que é uma área construída dentro de um imóvel, por exemplo? Olha, isso é uma questão bastante relativa, né? Acho que qualquer alteração ali que se detecte ali com relação a esses imóveis, a essas residências, a grande importância para a gente, no ponto de vista técnico, é que esse processo de regularização tenha um profissional, que tenha um responsável, até para garantir ali a atual situação daquele imóvel. Então, para a gente é muito importante assim, que se tenha um profissional habilitado ali para auxiliar nesse processo de regularização, que é muito importante também, essa iniciativa da Prefeitura, mas que isso se faça de maneira técnica, no nosso ponto de vista. As pessoas às vezes ficam na dúvida, acham, não vou contratar um profissional porque é uma coisa muito complexa. A regularização é algo realmente assim, um bicho de 7 cabeças ou é acessível a todos? Não, a gente tem tipos de serviços, né? São acessíveis, mas realmente esse auxílio técnico, ele pode, num primeiro momento, parecer ali assim, uma despesa que não esteja prevista, né? Mas a economia que se gera quando você tem esse embasamento profissional a médio e longo prazo, ela sim, ela é muito interessante por parte de vista do cliente. Então, por isso que a gente incentiva, a gente luta para mostrar para a sociedade a importância, até na regularização, claro, na construção sempre, na parte de projeto, de execução, mas na regularização também é muito importante esse auxílio técnico de um profissional, de um engenheiro capacitado. Quem está em casa acompanhando a gente sabe de um assunto que nós repercutimos muito no ano passado, que foi a queda da marquise de um shopping em Penápolis. Foi um assunto que ganhou repercussão nacional, inclusive. Minha dúvida é, não entrando no mérito se estava ou não regular, mas como que funciona a fiscalização de locais com grande circulação de público, como é o caso de shoppings? Olha, isso é muito importante tocar nesse assunto, né? Porque esses estabelecimentos, devido ao fluxo de pessoas, a tamanho, a característica de cada um deles, desde hospitais, shoppings, grandes construções, indústria, a gente faz um procedimento específico através de uma força-tarefa que nós somos responsáveis por todas as atividades técnicas, fiscalizar todas as atividades técnicas no estado de São Paulo. Então, a gente tem essa obrigação, fiscalizar todos esses empreendimentos, independente em que situação ele se encontra, né? Mesmo depois de pronto. Então, a gente faz esse processo de fiscalização, ele é planejado dentro da nossa superintendência, dividido essas ações em todas as regiões do estado, a gente divide o estado em 12 regiões, e a gente vai visitando em loco todos esses estabelecimentos, exigindo profissionais responsáveis à frente de qualquer iniciativa técnica que a gente encontra ali na situação. Então, a gente exige que, para qualquer situação onde haja uma iniciativa técnica, um profissional, um engenheiro responsável por aquela iniciativa. Outro ponto que eu quero falar, em setembro do ano passado, tivemos um acidente em uma outra cidade da região, no caso Araçatuba. Um pedreiro morreu depois da queda de um muro. O detalhe é, a obra estava irregular. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas, ou por falta de informação, enfim, acaba não procurando um profissional. Isso é um perigo danado, né? Não, isso é triste. Primeiro pelo fato de ter ocorrido ali uma vítima fatal dentro de uma iniciativa que basicamente técnica. E havendo a irregularidade, a gente chega num ponto que assim, é irrecuperável. A vida humana, a gente não tem como voltar atrás e falar, agora vamos contratar um profissional para regularizar. O incidente ele está posto, né? A gente já tem um fato concreto. Mas a grande questão é que esse trabalho que a gente desenvolve, esse trabalho de um conselho de fiscalização, conselho de profissão, como é o caso do CREA São Paulo, essa fiscalização ela tem um objetivo que é defender a sociedade. A gente não fiscaliza para proteger ou defender o profissional. A gente exige a presença do profissional, a gente exige a presença do engenheiro, mas com o intuito de proteger a sociedade para que situações como essa elas não ocorram. CREA tem 85 anos de história e a engenharia está presente na vida de todos nós a todo momento, né? Então, quando a gente fala e você pontua isso, acho que me vem à memória o seguinte, é extremamente interessante você dizer essa situação pelo seguinte, as pessoas acreditam que às vezes um conselho vai cuidar apenas do profissional, defender os interesses dele, e é completamente o contrário, né?
Exatamente. A função do Conselho de Profissão, né, do Conselho de Fiscalização, a função do CREA São Paulo é resguardar a sociedade do exercício profissional. Então, a gente exige profissionais habilitados, capacitados, registrados no Conselho, justamente para proteger a vida ali que está envolvida diante dessas atividades técnicas. Então, essa é a nossa função, proteger a população. Só para a gente encerrar, então, por exemplo, quem está em casa acompanhando a gente, está pensando em fazer uma ampliação, construir uma edícula, um cômodo a mais, etc. Qual é o primeiro passo? Busque um profissional para orientá-lo, para ser responsável por essa iniciativa, porque a partir daí a gente mitiga todos os riscos, né? Ou grande parte deles, é claro. E também a gente tem um responsável ali por aquela iniciativa. Qualquer incidente que ocorra diante daquela situação, a gente tem um profissional que vai ser responsável por aquela situação. Você tira também a responsabilidade do proprietário. Porque ele tendo um profissional, a partir dali, as atividades que ele está desenvolvendo, que ele está se responsabilizando, passa a ser responsabilidade do profissional. E não vai colocar a reputação dele em jogo, né? Exatamente. Tá certo, Vinícius. Ele é responsável por o que ele assina. Né? Perfeito. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Andréia, com você.